With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 3 novas mensagens. Fala Zoucas, fala ouvintes do Relatos do Além. Primeiramente eu gostaria de dizer que eu optei em não me identificar, até pelo fato do que está ocorrendo ainda, né? Preservar um pouquinho a minha identidade. Do relato o qual eu vou contar para vocês aqui agora neste momento. As coisas ainda estão acontecendo, é um pouco recente ainda, até desde o momento que eu estou gravando. E tem muita coisa para acontecer ainda. Então eu preferi optar em não me identificar. Eu moro no estado do Rio Grande do Sul, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, a alguns quilômetros da capital de Porto Alegre. Sou biólogo e trabalho na prefeitura dessa minha cidade. Basicamente falando, meu trabalho é fazer o monitoramento de fauna e de flora de algumas áreas de APP da minha cidade. E eu conheço essas áreas de preservação ambiental, né, que são as APPs, com a palma da minha mão. Estou eu na minha costumeira rotina de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, mais ou menos, que é que eu faço esse monitoramento. Estou eu caminhando por uma dessas minhas áreas de APP e encontro algo diferente na vegetação. Essa área de APP, ela é uma mata nativa, então ela não é uma mata inteiramente cerrada, ela tem campo aberto e algumas coisas assim, de algumas árvores e plantas assim que acabam fechando um pouco a vegetação no todo, a mata no caso no todo. Mas nesse local, mais ou menos eu vinha caminhando assim uns 500 metros, de longe eu olho que tem algo diferente. Vejo um enorme círculo no campo, o qual aparentava que a vegetação estava inteiramente queimada, mas num círculo perfeito assim. Algo que me estranhou, que obviamente aquilo não estava ali em relação ao dia anterior, né, a qual eu estava monitorando e simplesmente da noite para o dia aquilo aconteceu. Aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio, principalmente nessa época de junho, julho, agosto, que o nosso inverno no Rio Grande do Sul é muito rigoroso. Existem as famosas geadas, né? A geada do minuano, do frio do Rio Grande do Sul, que é muito severa, né? E às vezes queima a vegetação, mas nem próximo daquilo que eu tinha visto. A circunferência devia ter em torno desse círculo de 6 a 7 metros, mais ou menos. Eu estranhei, achei aquilo estranhíssimo. O que será que aconteceu? Fiquei um pouco sem saber o que fazer. Pensei o seguinte, vou ligar, né, para os meus... Eu tenho 2 superiores acima de mim, que são meus chefes, né? E pensei, vou ligar para eles, vou comunicar o que será que aconteceu. Aquilo era muito estranho, né? E não tinha nada em torno, né, daquilo, era exatamente algo perfeito. Aí eu me lembrei que tem, ao lado dessa área de preservação, né, das APP, essa qual eu cuido, né, é uma empresa de máquinas agrícolas pesadas. Deve ser uns 800, 900, vamos botar 1 quilômetro assim, mais ou menos, de distância dessa área. E lá tem guardas, vigias, né, que fazem no turno da manhã, da tarde e da noite, principalmente. E eu pensei, conheço todo mundo, né? Tô sempre andando por ali. Vou lá, vou perguntar se alguém viu alguma coisa, por isso que aconteceu à noite.
né? Se alguém viu alguma movimentação, algo diferente. Peguei meu carro, então, e me dirigi a essa empresa. Chegando lá, o guarda do turno da tarde simplesmente me disse assim: eu estava te esperando. Tem aqui um papel, ele me deu um papelzinho assim com o número. Liga pro guarda da noite aqui que ele te deixou o número e quer que tu ligue para ele. E que tu converse com ele, que ele quer conversar contigo. Cara, eu justamente achei aquilo assim, nossa, o que será, né? Eu perguntei pra ele, tu viu alguma coisa que aconteceu aqui e tal? Encontrei algo diferente, algo queimado, assim, como se tivesse pousado, alguma coisa do gênero ali, né? Na vegetação aqui dessa minha área. E ele disse, cara, é justamente sobre isso que ele quer falar contigo. Eu, desnorteado, sem entender muita coisa, peguei o papel ali com o número do telefone celular, né? Voltei para minha área de preservação e em seguida liguei, né, para esse guarda, para esse vigia da noite. Naquele momento ele não me atendeu, quem me atendeu foi a esposa dele. Ele estava dormindo, porque como ele faz, né, a vigia durante a noite, eles descansam durante o dia. E ela me atendeu e disse, ele está dormindo e tal, né, a hora que ele acordar ele te liga. Bom, não passou, acho que 5 minutos ele me ligou, logo que eu tinha desligado, né. Ele me ligou, fulano, tudo bem, como é que tá? Pô, eu sou o vigia da noite, eu queria te contar o que aconteceu, eu vi algo diferente que caiu na tua área que tu cuida e eu precisava te contar isso. E eu, claro, óbvio, né, eu quero saber o que aconteceu. Eu imaginei que tu fosse ir até ali a empresa, né, e tal, para perguntar algo para alguém. Ele me disse assim, fulano, o negócio é o seguinte, devia ser isso em torno de 3, 4 horas da manhã, talvez até um pouquinho mais, ali, né, fazendo a minha ronda noturna, normal, rotineira, né? E eu vi algo do céu, caindo do céu. Não estava caindo, mas tipo, algo que estava num desequilíbrio. E aquilo vinha com muito fogo, né? Prendendo fogo. Eu, na hora, no escuro, não consegui ver direito, né? Achei que fosse um avião, alguma coisa do gênero que pudesse estar caindo. Na verdade, eu não consegui pensar. E eu vi que aquilo fez como se fosse um pouso forçado nessa área de preservação tua ali, né? Que tu tá sempre aí. E eu vi que aquilo foi para lá. Eu prontamente me assustei, peguei a minha lanterna, diz ele, né? E corri em direção a essa área, porque achei que pudesse ser algum acidente, alguém pudesse estar machucado, alguma coisa do gênero, e corri até lá. Quando chego lá, estou me aproximando, assim, próximo, né, daquele local, eu vejo que aquele objeto ainda estava prendendo, né, muito fogo, mas tinha uma luz azul neon muito intensa. E no que aquela luz ia aumentando, o fogo ia diminuindo. Daqui a pouco tudo diminuiu, aquele fogo foi diminuindo. Tinha um calor muito intenso, eu não conseguia me aproximar. Quando eu percebo aquele fogo se apaga e aquela luz neon se apagou também, eu consegui identificar melhor um objeto totalmente desconfigurado, porém redondo, metálico, né? Mais ou menos, né? Foi o que eu consegui ver. E vi que tinha 2 pessoas caminhando em torno, só que estava muito escuro, tinha um pouco da vegetação assim, um pouquinho alta, eu não conseguia enxergar. Corri com a lanterna perguntando, oba, tem alguém aí precisando de ajuda? Quando eu chego mais ou menos próximo dessas 2 pessoas, eu vejo que não são pessoas. Isso ele me contando, né? São 2 seres muito diferentes. Naquele momento, eu não acho que fosse um bicho, alguma coisa do gênero. Ele me dizendo tudo isso, né? Quando eles me viram, me avistaram, que eu me aproximei, correram em direção à mata, ao fundo, em direção a 2 figueiras que tem no fundo ali. Eu falei, pois é, eu tô aqui, tô enxergando as 2 figueiras, vi que tem esse fundo aqui, próximo a esse círculo aquele. Pois é, eles correram. Naquele momento eu me assustei, voltei correndo à empresa lá, liguei para polícia, bombeiros, enfim, todo mundo. Naquela noite foi uma movimentação intensa, eu não voltei mais lá, não vi mais nada e corri para lá, para a empresa, e me apavorei, disse que tu me ligasse e foi isso. Resumo da história, teve uma movimentação intensa, eu assustado peguei minhas coisas e corri para a minha secretaria lá e meus chefes estavam me esperando. Me disseram, a gente estava te esperando aqui, a partir de agora tu não vai mais naquela área lá, ela vai ser interditada hoje no final do nosso expediente e não é mais área tua, não é mais área nossa, não é mais da nossa competência, porque ela vai ser estudada. E eu insisti, eu quero estudar, eu quero saber o que aconteceu, deixa eu fazer parte. Ele disse, não faz mais parte da nossa prefeitura, não é algo mais do nosso domínio e a partir de agora tu tá fora disso. E foi isso que aconteceu, eu não sei o que se passa, eu estou insistindo muito para poder participar e está sendo tudo muito acobertado. E é isso, talvez eu volte aqui para dar mais alguns relatos, mas é uma história que soa muito estranha, eu não sei o que aconteceu. E
Eu ainda estou vendo o que pode se desenrolar, mas me tiraram do caso e eu estou insistindo muito para poder fazer parte. Acho que eu vou voltar aqui, assim que tiver um desenrolar da história, para dar continuidade. Meu relato é um pouquinho comprido, mas foi isso que aconteceu e estou esperando o desenrolar. Muito obrigado, até. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Zoucas, meu nome é Amanda, sou de São Paulo, Zona Norte. Vim aqui para compartilhar mais alguns relatos do além que eu tenho, tanto o que aconteceu comigo quanto com a minha família. E venho aqui hoje compartilhar um relato um pouco triste, né? Porque aconteceu várias coisas depois dessa tragédia, que foi a morte da minha irmã. Eu perdi uma irmã num acidente de moto há 16 anos atrás. Ela tinha 14 anos, ela morreu muito jovem e foi muito triste pra gente, porque acabou com a família. É algo que mexeu com todos, sabe? Tanto eu, meu pai, minha mãe e minhas outras 2 irmãs, que nós éramos entre 4 irmãs, né? E ela era a terceira. Então foi algo assim que destruiu a gente, né? Até hoje é difícil, muito triste lembrar. Mas enfim, depois que ela faleceu, já acontecia algumas coisas estranhas na casa que a gente morava no caso. Porém, depois que ela faleceu, começou a acontecer mais coisas. Uma delas foi que minha mãe falou que viu a minha irmã olhando pela janela do quarto, olhando para dentro de casa. Minha mãe ficou desesperada, enfim, e eu entendo, né? Ela nunca apareceu para mim, minha irmã, nunca apareceu. Eu já senti a presença dela. E o meu marido chegou a conhecer minha irmã, porque a gente mora tudo no mesmo bairro, né? Então, na época, meu marido falou que conheceu minha irmã. E algumas vezes que ele entrou dentro da casa da minha mãe, ele falou que sentiu a presença da minha irmã, que parecia, chega a arrepiar um pouco. Ele falou uma coisa que sabe, a primeira vez que alguém fala isso pra mim, eu sinto ainda a presença dela, parece que ela tá lá dentro. E eu falei, meu Deus, chega a arrepiar um pouco. Quando eu escutei, eu falei, nossa, eu não consigo ter medo. Muitas pessoas, depois eu vou contar pra vocês, né, que muitas pessoas, até minhas irmãs mesmo, minhas outras irmãs, têm medo de estar lá naquela casa. E vou contar também o porquê. Enfim, aí passando um tempo, né, depois que minha mãe viu a minha irmã na janela, ela ficou chorando muito, muito emocionada. Passou uns dias, eu tava dormindo e eu lembro disso, só que eu lembro na hora que eu acordei. Porque me acordaram e falaram, Amanda, olha o que aconteceu. Eu falei, o quê? Minha mãe falou que estava lá deitada, a gente dormia tudo no mesmo quarto, e do nada a luz acendeu. Só que a luz acendeu não foi porque estava com mau contato, sabe? O interruptor da luz era bem assim no cantinho da parede, e o guarda-roupa estava muito encostado, então não dava pra, sei lá, alguém enfiar a mão ali escondido, sabe? No caso, fez o barulho do interruptor e tudo, e acendeu a luz. Só que acendeu a luz do quarto, da cozinha, e tipo, foi muito assustador. A gente não sabe como que isso aconteceu. Foi uma coisa assim que não foi tão nossa, mas a gente... Nossa, mas como aconteceu? Então me acordaram e falaram, Amanda, aconteceu isso. Eu falei, mas como acenderam as luzes da casa? Enfim, mas passando um tempo, minha irmã arrumou um namorado, e toda vez a casa da minha mãe, ela é no nível abaixo da rua. Então, assim, o portão de casa era lá em cima, para descer para a casa da minha mãe tem que descer as escadas. Então, toda vez que ele chamava, qualquer pessoa chamava, né, a gente já falava, oi, gritava, oi, pode descer. E ele era uma dessas pessoas que a gente fazia isso. Então, ele chamava, a gente falava, oi, desce. E do portão da casa da minha mãe, se você olhar para baixo, dá para ver um pouco da lavanderia. A escada, e bem ao lado da escada, embaixo, tem a lavanderia, né? O ex-namorado da minha irmã, nesse dia, ele desceu, né? Ele chamou, aí a gente falou, pode descer. Aí ele desceu. Nisso que ele desceu já dando risada. Aí ele falou, vocês são muito besta. A gente falou, oxe, por quê? Ele, pai, quem é que tá lá atrás? Aí a gente falou assim, oxe, ninguém. Ele falou assim, não, tem gente lá atrás. A gente falou, não tem. Ele, tem sim, tem uma menina lá atrás, tem uma de vocês estão escondida lá atrás pra me assustar. E ele sempre foi muito medroso. Só que ele desceu achando que realmente era uma de nós, que estava lá atrás, esperando ele pra dar um susto. Aí a minha mãe pegou, acendeu a luz da lavanderia e falou assim, aqui ó, não tem ninguém, você não tá vendo? Ele,
não, vocês estão de brincadeira, arrepia até um pouco. Juro, arrepia porque ele falou, vocês estão de brincadeira, vocês estão de brincadeira. A gente, por quê? Fala. Ai, nossa, me deu um arrepio. Ele falou assim, tinha uma menina olhando pra cima. Tem uma menina, ela tava até de branco, ela ficou olhando aqui pra cima na hora que eu chamei. Aí eu olhei pra ela, ela foi andando lá pros fundos da lavanderia. Detalhe, que era bem escura, né? Ainda é bem escura essa lavanderia. Aí a gente pegou, uma olhou pra cara da outra e falou, como que era essa menina? Falou, a menina tinha um cabelo preto e tal. Ela ficou olhando pra mim, na hora que eu olhei pra ela, ela foi andando lá pros fundos da lavanderia. Aí ele ficou morrendo de medo, e a gente também, a gente falou, não. Aí a gente, não, gente, como assim? Como assim? Da onde? E ficou aquela coisa. E foi passando o tempo. E chegou um vizinho, né, próximo da minha casa, não, morava bem ao lado de casa. Ele, uma vez, conversando com a minha mãe, aí ele falou assim, nossa, toda vez que eu chego tarde, tem uma menina sua aqui no portão. A minha mãe, minha filha, ela falou, sua filha fica aqui no portão. Aí eu falo, oi, ela nem fala comigo. A minha mãe falou assim, mas qual delas é? Ele falou assim, é uma das duas suas meninas, que ela sempre tá aqui no portão, ela até parece com a outra sua filha. Ela falou, qual? Aí ele falou assim, ela parece com essa sua filha. E um detalhe, essa minha irmã que faleceu parecia com a minha outra irmã. Parecia gêmeas, sabe? Mas não era gêmeas. Aí ele falou assim, não, ela sempre tá com um vestidinho branco, tal, ela fica aqui no portão olhando aqui pra baixo. Aí a gente entendeu quem era. Não era eu, não era minha outra irmã, e nem a minha outra irmã. Era essa minha irmã que faleceu. Porque não tinha o porquê. Uma de nós três tá ali parada no portão olhando pra baixo. Ele falou que não sei quantas vezes ele passava e via essa menina. Ele falava, oi, tudo bom? Só que ele confundia com a minha outra irmã. Mas ele falava assim, ela nunca responde. Porque eu falo, oi, tudo bom? E aí? Aí ele passa, ela fica olhando pra minha cara, mas ela não fala nada. A gente começou a chorar muito, porque a gente ficou tentando entender, né? A gente fica até um pouco emocionada, porque a gente fica tentando entender. É algo inexplicável, né? E quando foi em 2018, foi o aniversário da morte da minha irmã, quando chegou no dia do aniversário da morte da minha irmã, eu tinha saído e cheguei de madrugada, 3 horas da manhã. Eu desci as escadas da casa da minha mãe, que eu morava lá, e eu escutei sussurrar 3 vezes no meu ouvido o meu nome. Só que eu não sei o que acontece comigo, que quando acontece essas coisas eu não consigo ter um medo, pavor na hora, sabe? Eu fiz de conta que nada estava acontecendo. Aí veio do outro lado e sussurrou 3 vezes. E eu continuei descendo as escadas com a mão no bolso, porque estava muito frio. Quando eu cheguei na porta de casa para abrir, sussurrou novamente. Só que eu não sei, eu não sentia medo, mas também eu não virava para ver. Na hora que eu entrei dentro de casa, eu falei, aqui você não entra não, pode ficar aí fora. E eu falei de uma maneira assim, sabe, com tanta força, que minha mãe acordou. Ela falou, o que tá acontecendo? Aí eu falei, nada, mãe, porque como era aniversário da morte da minha irmã, eu não queria falar pra minha mãe. Mas no outro dia, ela acabou sabendo, porque eu comentei com uma das minhas irmãs, e comentou com ela, a gente chorou muito. Ela falou assim, é a sua irmã, ela veio falar, tal. E eu não sei se minha irmã já tentou entrar em contato comigo, se foi uma tentativa, eu não entendo nada disso, mas já aconteceu. Logo quando ela faleceu, ela sofreu um acidente com um rapaz e a gente era muito amiga desse rapaz, né? Só que foi um acidente, mas a gente ficou com muita raiva dele. A gente queria porque queria ferrar esse cara, tudo, só que ele tinha bebido, enfim. E o que aconteceu? A gente queria porque queria ferrar ele. Quando eu estava chegando perto do dia da audiência, né, do julgamento, a gente sempre, as pessoas falavam assim, ferra ele, fala que ele estava assim, sempre para aumentar um pouco, né, a história. Aí eu sonhei, eu não sei se eu sonhei, eu não sei se eu escutei, até hoje eu não sei explicar. Eu sei que eu ouvi a voz da minha irmã dizendo que ele não tinha culpa. Eu não sei explicar. Eu falo assim, eu sonhei, mas eu não sei se foi um sonho, eu sei que eu escutei isso. E quando chegou no dia do julgamento, eu falei pra minha outra irmã, vamos falar o que aconteceu, porque ele não premeditou a morte dela, foi um acidente. E depois daquele dia eu nunca mais sonhei com a minha irmã, nunca mais ouvi nada dentro de casa de estranho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela oportunidade e tchau, tchau. Você tem uma nova mensagem.
Fala Zoucas e pessoal do Relatos do Além, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliano, né? Sou de Franco da Rocha e eu já passei por várias situações, seja na minha casa, seja, né, com familiares, com coisas que chegou até mim e eu fiquei sabendo. E também eu me presenciei e fiquei sabendo de situações em uma empresa que eu trabalhei, né? Eu trabalhei numa rede de supermercado local aqui. E trabalhei por 5 lojas, né? Uma rede que tinha algumas lojas. E por questões de promoções ou treinamentos, eu acabei trabalhando em 5 lojas dessa rede. E ao longo, né? Trabalhei quase 9 anos. E ao longo desses 9 anos, muitas situações eu presenciei e fiquei sabendo. Então eu quero compartilhar com vocês. São pequenas situações, né? São vários pequenos momentos que aconteceram, mas que eu acho bacana comentar isso com vocês, né? Bom, tem uma loja que eu treinei que depois que a gente, né, depois que eu já estava lá há algum tempo, eu fiquei sabendo que era, né, o supermercado embaixo e na parte de cima era o depósito. Depois de um tempo, depois que aconteceu muita coisa, até eu fiquei sabendo que essa parte de cima do depósito, antigamente ela era uma casa, né, que com o tempo foi sendo, né, realocado, demolido e virou um espaço grande que a empresa usou como depósito. Mas antes, quando era uma casa, teve uma pessoa, um morador que se enforcou no banheiro, né? Algo pesado, né? A gente sabe que tirar a vida é algo pesado. E nessa loja aconteceram muitas coisas, né? Eu presenciei algumas, mas primeiro eu quero contar uma que me contaram, né? Tem um rapaz, um menino lá, acho que era David, o nome dele. Ele era repositor, na época acho que ele nem era repositor, ele era ali da frente de caixa, enfim. E teve um dia que esse David, ele subiu no depósito, que ele foi pegar alguma coisa lá. O menino desceu correndo branco na loja, né? Segundo me disseram. Desceu branco, desesperado, querendo chorar, não sabia nem falar o que estava acontecendo. Depois ele relatou que disse que ele subiu o depósito, não tinha ninguém, foi um meio de semana, estava tranquilo. Disse que quando ele entrou num determinado corredor, disse que ele viu como se fosse uma coisa, um vulto, uma presença, uma pessoa, né, que estava olhando para ele, e que não era algo daqui, né. Então ele ficou desesperado e voltou correndo, e quem fazia esse menino subir lá de novo. Nessa mesma loja daí, né, isso foi um caso que aconteceu. Já tinha ouvido outros relatos de coisas que tinham acontecido lá. Aí eu passei a treinar, né, eu estava treinando na frente de caixa ali, né, e eu participava do fechamento da loja. A loja fechava às 10 horas e eu ficava até umas 11 horas, né? Eu e o encarregado de loja, eram os últimos a sair. E por várias vezes a gente presenciou coisas estranhas. Vou dar um exemplo. Na frente de caixa, ali no balcão, tinha um microfone que a gente usava para fazer algum anúncio, ou fazer algum aviso, ou, sei lá, preciso chamar um dono de um carro que está no estacionamento ali que está atrapalhando. Então a gente fazia um comunicado ali. Para acionar o microfone, você apertava um botão e segurava. Quando você apertava o botão, ele fazia primeiro um bling blong, como se fosse uma campainha, que era para quê? Para chamar a atenção das pessoas, e você mantendo pressionado, ele estava transmitindo. Pois bem, já aconteceu, se eu não me engano, acho que até mais de uma vez, da gente, vamos embora, eu e o encarregado, vamos, fechou tudo, fechou aí, frente de caixa, ok, a gente já saiu do balcão, a gente está na porta, luzes apagadas, tudo, a gente está abaixando a porta, a gente escutava o bling-blong do microfone. Sabe, você tá mexendo a porta, bling-blong, como se alguém tivesse apertado ali. Eu lembro até que uma das últimas vezes que aconteceu, eu lembro que o encarregado só olhou pra minha cara, baixou a porta e falou, vamos embora, né? E teve uma outra vez, nessa mesma loja também, que a gente tava para fechar, a gente já tava mexendo na porta ali e tal, a gente escutou lá no fundo da loja a serra, uma serra que usa para cortar osso, cortar bisteca. A gente escutou a serra ligando, né? Fez só e parou. Aí falou, puta vida, será que alguém esqueceu, né, essa serra na tomada e tá dando algum mau contato ali, tá ligando? Vou ter que ir lá ver. Lá foi o encarregado, eu não fui só o encarregado. Falou, Juliano, fica aí na porta pra mim. Ele foi. Porque ele foi, mas não deu 30 segundos, ele voltou. Aí eu falei, nossa, mas, né, já resolveu? Dele, cara, a serra simplesmente está ali, desligada, limpa, com fio enrolado nela. Vamos embora. Então, ou seja, não tinha por que a serra ligar. Só que, pelas atitudes desse meu encarregado, era algo meio que recorrente nessa loja, né? Eu fiquei 6 meses nessa loja e aconteciam essas coisas aí, então era meio que conhecido.
Pois bem, aí teve uma época que eu fui trabalhar 1 ano numa outra loja, né? A loja que eu era, né, a minha loja titular, vamos dizer assim, ela teve um incêndio, né? E ficou 1 ano fechado, né? Foi um incêndio, assim, era a maior loja da rede, foi um incêndio muito grave, uma perda total. E o que a rede fez para tentar realocar o máximo de funcionários? Ela pegou todas as outras lojas que sobraram, que eram ali, sei lá, 7, 8 lojas, e em vez de fechar às 10 da noite, ele tornou todas essas lojas 24 horas. Com isso, a gente tinha condição de né, trabalhar no horário noturno. Né? Falou assim, olha gente, vocês... O que dá para fazer é isso, né? Fez uma convocação lá de alguns funcionários e ainda sobrou várias pessoas que ficaram, vamos dizer assim, numa reserva para ver o que iria acontecer. Infelizmente, muitos acabaram sendo demitidos. Pois bem, fui trabalhar numa loja, na cidade vizinha aqui. Então, eu trabalhava à noite. Eu entrava, né... não era nem 10, acho que era, se não me engano, 11 horas da noite, e eu ficava até as 8 da manhã do outro dia. E é um lugar muito inóspito, né? Tanto que você não via nada. Para não dizer que você não via nada assim de gente, tinha uma casa, né, uma casa noturna, daquelas bem simples, aquelas casas de luz vermelha, que era meio próximo, que de vez em quando o pessoal saía de lá e vinha fazer compra, ela comprar bebida, mas coisas assim. Pois bem, só que essa loja, ela tinha uns causos ali. E como eu não conhecia o pessoal, não fiquei sabendo de nada, só que começou a acontecer situações com a gente. Bem no meio dessa loja, na parte do hortifruti, né, em cima também era o depósito dela, né, e na parte do hortifruti tinha uma parte que o piso ele era como se fosse uma grade. Então era uma parte telada, né, que você de baixo você conseguia enxergar, era como se fosse um acesso a um corredor assim. Então você podia lá de cima andar, que lá embaixo o pessoal via e vice-versa, né? Era uma tela bem rente, assim, uma trama bem pequena, mas daria para ver que alguma coisa passou, que alguém está lá em cima, você vinha a luz, tudo. Pois bem, teve uma madrugada que nós estávamos lá e estávamos todos, então à noite era uma equipe, sei lá, 6, 7 pessoas, e nós estávamos todos na parte de baixo, porque era horário até de almoço, então tinha umas 2, 3 pessoas no máximo na loja, o resto estava dormindo, né, que a nossa hora do almoço era, a gente, vamos dizer assim, a gente jantava e dormia. E a gente, né, com todos, e o depósito ficava trancado, tem esse detalhe. À noite, até por segurança, ficava trancado, a chave ficava com o encarregado. Estava eu, encarregado, e os 2 seguranças na porta ali, conversando, né, não tinha ninguém. A gente começou a dar uma volta na loja, a gente escutou. Nessa parte, nesse vão que tem essa grade, né, a gente estava ali próximo ao chute, a gente viu um carrinho plataforma passando de um lado para o outro, como se ele tivesse sido empurrado, sabe? Um carrinho plataforma é um carrinho que se usa para pegar as mercadorias, né? Um carrinho grandão, como se fosse uma prancha, né? A gente viu que barulho das 4 rodinhas passando. A gente só se olhou um para o outro e falou assim, o depósito está fechado, não tá? O depósito está fechado, tá todo mundo aqui. Então, né, se eu não me engano, acho que até o encarregado chegou a subir e realmente não tinha ninguém. Enfim, algo no mínimo muito estranho. Nessa mesma loja, teve uma vez que a gente, como às vezes eu calhava de almoçar junto com o pessoal ali, né? O pessoal todo conhecido, que tinha vindo da mesma loja que tinha pego fogo, né? Então a gente, o que a gente vai fazer? Vamos comer, vamos fazer um lanche, vamos... Eu lembro uma vez que a gente estava sentado na mesa, né? No refeitório ali, um refeitório até pequeno, e tinha uma pia bem na nossa lateral, assim. E a gente ali conversando, não sei o que, a torneira abriu sozinha, né? A gente estava do nada ali, a torneira abriu sozinha e começou a cair água, a ponto da gente ter que ir lá e fechar a torneira. Não é que, tinha um pouco de água, sei lá, a boinha da torneira de repente abriu. Não, a torneira ficou escorrendo água, de incomodar, a gente teve que ir lá e dar uma volta, porque aquela volta da torneira tinha aberto. Então, muito estranho. E ninguém gostava de ficar sozinho nessa parte dessa cozinha, que era a cozinha e tinha um corredor com o vestiário masculino de um lado e feminino do outro, né? E tinha essa mesa do refeitório e atrás dessa mesa do refeitório tinha uma janelona bem grandona que dava bem pra pista, que era um supermercado que ficava bem na pista, né? E ninguém gostava de ficar sozinho. Só que chegava essa hora, todo mundo queria caçar um lugar para dormir. E eu, né, um dia peguei e falei, eu já tinha feito isso antes, falei, eu vou dormir aqui em cima. Comi, foi um horário, um dia que eu fui almoçar e acabou sobrando só eu ali, paguei a luz, né, do refeitório, ficou só aquela luz da rua entrando pela janela. Falei, eu vou abaixar minha cabeça aqui na mesa e vou ficar por aqui, né? E atrás de mim era essa janela e a parede, certo? Pois bem, eu lembro que eu abaixei minha cabeça, mas assim, foi muito rápido. Sei lá, passou uns 2 minutos,
que eu tava ali, eu tava até pensando ainda, né, pô, voltar, tem que fazer isso, não sei o quê. Eu senti como se fosse uma mão, pegou bem na minha canela direita e puxou para trás. Mas puxou para trás ao ponto assim da minha canela bater na parede de trás. Na hora eu levantei e falei, sabe, meu Deus, primeira coisa, apesar do susto, primeira coisa é que alguém tá me zoando aqui, né? Mas não tinha como, porque, como eu falei, no que eu levantei, eu olhei, pra minha direita era uma parede, né? Então eu tava bem no canto. Pra frente era esse corredor enorme que ia até lá no fundo, não tinha como ninguém ter saído. E pra minha esquerda era a pia, que é onde a torneira abriu. Então, ou seja, eu não sei o que puxou minha perna. Só sei que eu peguei, não vi nada, né? Falei, então tá bom, já entendi. Peguei, levantei e desci. Desci e realmente estavam todos lá embaixo na loja. Alguns ainda em horário de almoço, vamos dizer assim, até do lado de fora, ali tomando ar, os outros trabalhando, e não tinha ninguém lá em cima. Não tinha por que minha perna ter sido puxada. Então, essa é uma das situações. Teve mais situações que eu vivi nessa empresa e realmente o trabalho era duro em vários sentidos, né? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E um forte abraço a vocês. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Muito obrigado por você que chegou até aqui e também a você que mandou essas histórias incríveis dessa semana. Lembrando mais uma vez, galera, nosso grupo sempre crescendo. Essa semana cresceu demais. Novos, bem-vindo, aliás, a todo mundo que entrou, né, nessa semana. E é você também que pensa em entrar, não perca seu tempo, garanta já a sua vaga, que é limitada. Não sei se você sabe, né? Porque o WhatsApp tem um limite, né, de quantidade de gente. Então, assim, enquanto não enche, entra lá no nosso Apoia-se através do site que você já conhece, que é o www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto. E lá você contribui como você puder e entra automaticamente no nosso site, que às vezes, aliás, né, deixa claro aqui, o link para entrar você recebe através do e-mail. Se você não tiver recebido o e-mail, dá uma olhada na sua caixa de spam, muitas vezes pode estar lá. E esse link é meio maluco, gente. Às vezes ele funciona, às vezes não funciona. O link tá certo, eu já conferi 50 mil vezes, mas às vezes você clica, ele diz que o grupo mudou, o grupo não é aquele. Eu não sei o que acontece. Se você talvez copiar e colar no seu navegador, funcione. Mas mesmo assim, se você não tiver com saco, não estiver funcionando, manda mensagem pra mim lá no WhatsApp, que eu te mando o link pra você clicar, e aí sim, através do WhatsApp, ele funciona. Vai entender por quê. E também lá pelo WhatsApp você pode mandar as suas histórias. Me manda um oi lá, me manda, e aí, Zoucas, como é que você tá? Que eu te explico como é que faz pra mandar mais histórias como essa, que é sempre bom, né? História boa nunca é demais, né, gente? Então, anota aí meu telefone, que é o +1 647 830 0422, ou clica aqui na descrição, que tem os dois links, tanto para entrar no Apoia-se, quanto para entrar no WhatsApp. Aliás, se você entrar no link do Apoia-se, você vai ver um videozinho novo aí que eu fiz, tá? Tem até uns mini spoilerzinhos, algumas coisinhas que eu deixei escapar aí. Mesmo que você não queira ajudar, pô, clica aí no link do Apoia-se, dá uma olhada, vê o vídeo, sabe? Vê minha cara aí, pelo menos dá uma curtida aí no vídeo, né? E é isso, tá? A gente se vê semana que vem. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.